Isaías capítulo 17 a seguir. Isaías capítulo 17 a seguir. Amém, irmãos? Já peço você, aleluia, que você possa ficar até o final do conteúdo. A gente vai estar orando, aleluia, glória a Deus. E também, se você puder, se possível, você deixar o seu joinha para estar ajudando o conteúdo chegar em mais e mais família e mais pessoas e em mais corações. Então vamos para a palavra de Deus. Nesse dia quero falar para você que Deus é bom, Deus é poderoso, porque Ele deu mais um dia para mim, para você, né? Deu mais esse ar puro, esse ar, aleluia, que nós estamos respirando nesse momento. Então agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você e pela sua família. Então vamos para o conteúdo de hoje, para a palavra de Deus, e no final do conteúdo a gente vai estar orando. Amém? Então vamos para a palavra. Isaías, capítulo 17, a seguir. Oráculo cerca do Damasco. Eis que Damasco será tirada para não mais ser cidade, e se tornará um montão de muitos. A cidade de Aroet será abandonada, aonde ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver quem o espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resto da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. Aleluia, glória a Deus. E será como o segador que colhe o trigo, e que com o seu braço cega as espigas. Sim, será como quando alguém colhe espiga no vale de Refai. Aleluia, glória a Deus. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas da mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Glória a Deus. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, para os azerins e para os altares do incenso. Naquele dia as suas cidades fortificadas serão como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados antes os filhos de Israel, e haverá assolação. Aleluia. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, por isso, ainda que faças plantações deleitosas e ponhas nelas sarmentos de uma vide estranha, aleluia, glória a Deus. E as faças crescer no dia em que as plantares, e florescer na manhã desse dia. A colheita vorá no dia da tribulação e das dores em sofridos. Ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações que mugem como o rugido de impetuosas águas. Rugem as nações,
como rugem as muitas águas. Mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a poeira no redemoinho diante do tufão. Aleluia. Ao anoitecer, eis o temor, e antes que amanheça ele já não existe. Esse é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 17. Vamos para o capítulo 18. Aleluia. Deus de poder e glória, continua aqui conosco. Logo mais no final do conteúdo, a gente vai estar orando. Aleluia. Então vamos para a palavra. Ai da terra do roçar das asas que está além dos rios da Etiópia. Aleluia. E que envia embaixadores por mar em navios de juncos sobre as águas, dizendo, e mensageiros velozes, a um povo de alta estatura e de tesos e dias, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios divinem. Aleluia. Vede, todos vós, habitante do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar bandeira nos montes, e ouvi, quando se tocarem a trombeta. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pois assim me disse o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, como a dor do sol resplandecente, como a nuvem no orvalho, no calor da seca. Pois antes da seca, quando acaba a flor e o cum se põe uva a prece a amadurecer, ele cortará com foice o sarmento e tirará os ramos e os lançará fora. Aleluia. Serão deixados junto para as aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Aleluia. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos exércitos da parte de um povo alto e de tez luz e dia, e de um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Um presente, sim, será levado ao lugar do nome do Senhor dos exércitos, ao monte Sião. Aleluia. Esse foi o capítulo 18. Então vamos para o capítulo 19. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, porque Ele deu, aleluia, esse ar puro que nós estamos respirando nesse momento. Aleluia. Deus é bom. Deus deu seu Filho único para morrer naquela cruz, para que nós todos tenham vida e vida com abundância. Vamos para a palavra de Deus. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entra no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante deles, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si,
Aleluia. Incitarei egípcios contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidades contra cidades, reino contra reino. Aleluia. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e necromantes e feiticeiros. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e glória. Pelo que entregarei os egípcios nas mãos de um senhor e o rei rigoroso os dominará, diz o Senhor Deus dos exércitos. E as águas do rio linguarão, e o rio se esgotará e secará. Aleluia a Deus. E as águas do rio minguarão, e o rio se esgotará e secará. Também os rios exalarão fedor, diminuirão e secarão os canais dos egípcios. As canas e os juncos murcharão. Aleluia. Os prados juntos ao Nilo e ao longo das suas margens, sim, tudo o que foi semeado junto deles secará, será arrancado e deixará de existir. Aleluia. E os pescadores gemerão, lamentarão todos os que lançam o Nilo, e desfalecerão os que estendem redes sobre as águas. Aleluia. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os que são as colunas do Egito serão esmagados, e todos os que trabalham por salário serão entristecidos. Aleluia. Na verdade, estoutos são os príncipes de Zoan, o conselho de os mais sábios, conselheiro de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó diz: sou filho de sábios, filho de reis antigos. Aleluia, glória a Deus. Onde estão agora os teus sábios? Anuncie-te agora e te façam saber o que o Senhor dos exércitos determinou contra os egípcios. Estultos tornarão-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis. Fizeram errar o Egito, os que são a pedra de esquina das suas tribos. Aleluia. O Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como o bêbado vai cambaleando no seu vômito. Aleluia. E não haverá para o Egito coisa alguma que possa fazer cabeça ou cauda, ramo ou junco. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia os egípcios serão como mulheres e temerão por vingar o Senhor dos exércitos, a sua mão contra eles. E a terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso será assombrará. Aleluia. Vamos repetir. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso a assombrará, por causa do propósito que o Senhor dos exércitos determinou contra eles. Aleluia. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falem a língua de Canaã,
e façam juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma destas se chamará Cidade de Destruição. Aleluia! Glória a Deus. Deus de poder e glória. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna se elegerá ao Senhor na sua fronteira. E servirá isso de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um Salvador, que os defenderá e os declarará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifício e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E ferirá o Senhor os egípcios feridos, mas também os curará, e eles se voltarão para o Senhor, que ouvirá as súplicas deles e os curará. Aleluia. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Aleluia. E porquanto o Senhor dos Exércitos os tem abençoado, dizendo: bem-aventurado seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel e minha herança. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e glória. Aleluia. Esse foi o capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 20. Aleluia. Deus de poder e glória. Deus é bom, Deus é poderoso. Continua aqui conosco, irmãos, que já vamos estar orando. Aleluia. Vamos para a palavra. No ano em que, aleluia, glória a Deus, no ano em que Tatã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdode e guerreou contra Asdode e a tomou. Aleluia, glória a Deus. Falou o Senhor naquele tempo por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, andando nu e descalço. Aleluia. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e por dentro, contra o Egito e contra a Etiópia. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e glória. Assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombração e envergonhação por causa da Etiópia, sua esperança, e do Egito, sua glória.
Aleluia. Então os moradores dessa região litorânea dirão aquele dia: vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por supor, para nos livrarmos do rei da Síria. Como, pois, a escaparemos nós? Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o conteúdo de hoje. Aleluia. Isaías 17 ao 20. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse foi o conteúdo de hoje, né? Vamos orar, mas antes eu quero fazer um apelo aqui para você que não é crente ainda, você que ainda nunca entregou a sua vida para Jesus. Aleluia, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, irmãos. Ei, Jesus quer te salvar, irmão. Você está esperando o quê? Você que ainda não é crente, você que ainda não é cristão, ei, Jesus está voltando. Jesus quer te salvar, aleluia. Aceita Jesus hoje. Você está precisando de fazer uma nova aliança com Cristo? Faz uma nova aliança. Fica na fiação de Deus. Deus, Ele é tão bom, aleluia. E Jesus quer te salvar. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Vamos orar? Aleluia. Coloca aí sua mão no seu coração, coloca a sua mão aí na enfermidade que está doendo nesse momento, aleluia. Coloca todos os seus problemas aí nas mãos de Deus, porque só Ele pode, aleluia, fazer o que o homem não pode fazer. Deus vai lá e faz. Jesus de Nazaré vai lá e faz. Então vamos orar. Meu Senhor, meu Deus, mais uma vez nesse dia, ó Pai, te peço licença para entrar na sua presença, ó Pai, nessa hora. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, continua com as suas mãos estendidas, Pai, sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, Senhor. Deus da minha alma, Deus da minha vida, Pai, visita essa pessoa que está conosco agora, Pai, nos ouvindo através do canal diário de um deficiente visual, Senhor. Pai, somos mais de 22 mil seguidores aqui, Pai, nesse canal do YouTube, Senhor. Então que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas, Pai, que se inscreve aqui, Senhor, que tem o nome deles aqui, aleluia, Senhor. Pai, vai visitando a cada um, Pai, dessas pessoas, Senhor. Deus, essa pessoa que está nos ouvindo agora, Pai, visita, Pai, cura. Eu não sei o que essa pessoa está precisando, Pai, mas o Senhor sabe. Eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área da saúde, eu não sei se é na área de serviço, de emprego, eu não sei, papai, mas o Senhor sabe que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor é o promotor dos promotores, aleluia, glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória, Pai, vai visitando agora, Senhor. Pai, vai tirando dores, vai, aleluia, vai libertando, vai salvando, vai curando, Senhor. Pai, cura essa pessoa, Pai, aleluia, Senhor. Assim como o Senhor curou a filha de Jairo, o Senhor possa curar essa pessoa que está nos ouvindo agora também, Senhor. Deus, o Senhor fez tantos milagres no passado, o Senhor, mesmo Deus de hoje, o Senhor pode salvar também essa pessoa, o Senhor possa, Pai, aleluia, curar, da cura, Senhor. Liberta, aleluia, Deus de poder e glória, ó Senhor da minha alma, Deus da minha vida, ó Senhor, vai curando, vai salvando, ó Pai. Deus, o Senhor visita agora essa pessoa onde quer que ela esteja, se está no trabalho, eu não sei, Pai, mas se está na casa dela, eu não sei, se está deitada, está no sofá, está em pé, aleluia, está de joelho, está com sua mão no seu coração, aleluia. Talvez também tem pessoas que nem estão acreditando nessa oração, ó Pai, assim como o Senhor está me revelando aqui, que tem pessoas, aleluia, Senhor, que também ouve, mas não acredita, aleluia. O Senhor possa ir agora de encontro a essas pessoas, ó Pai. Pai, tem muitas pessoas com o coração endurecido, Pai, que o Senhor possa vir amolecer esses corações, Senhor. Deus de poder e glória. Oh Deus da minha alma, Deus da minha vida, oh Senhor, que muitas pessoas ainda possam, Pai, aleluia, abrir o seu coração para ouvir a sua palavra, ó Deus, assim como nós acabamos de ouvir aqui, Pai, aleluia, glória a Deus, de Isaías, Senhor.
capítulo 17 ao capítulo 20, ainda tem pessoas, aleluia, que só ouve e entra no ouvido e sai no outro, mas um dia vai sentir falta de ouvir a sua palavra, ó Deus, eu tenho certeza disso, ó. Aleluia, um dia o Senhor vem buscar a sua igreja, aleluia, porque, aleluia, glória a Deus, vai acontecer o arrebatamento e Jesus vai voltar para levar a sua igreja, e quem fazer pouco da sua palavra hoje vai sentir falta de ouvir a sua palavra um dia. Oh, glória a Deus! Oh, cantarabacébia, cantarasúbia, cantarabai. Aleluia, Senhor, Deus de honra, Deus de glória, aleluia. Que pessoas possam vir render a seus pés, Papai do céu, nesse dia. Aleluia, Senhor. Deus de honra, Deus de glória. E já, Pai, assim, eu já agradeço por o Senhor ter ouvido nossas orações. Eu já te agradeço, meu Deus, nesse dia, por o Senhor ter ouvido o meu clamor. Deus de poder e glória, Pai, eu também te peço, Senhor, nesse dia que o Senhor visita, cura, liberta, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Deus de poder e glória. Aleluia. Então você que já é inscrito, continua conosco, compartilha no seu grupo da sua família, compartilha no grupo da sua cidade. Aleluia. E você que não é inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho para você receber todas as notificações do canal diário de um deficiente visual. E amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus.